Gente, tudo certinho com vocês? Tudo bem, professor? Tudo bom? Então, na aula passada, a gente tá, pra quem perdeu alguma aula e tal, não conseguiu ver no YouTube, eu vou fazer um resumão bem rapidinho e tal, pra gente já continuar. A gente tá falando da história do teatro e tal, e da história dele desde a antiguidade. Então, na primeira aula, a gente falou do teatro pré-grego, que daí a gente falou sobre os homens das cavernas, sobre as sociedades pré-colombianas e sobre o Egito. E um pouquinho sobre a Grécia. E tal, daí a gente falou dos rituais, de como algumas intervenções humanas, elas já eram consideradas teatro, apesar de não ter essa denominação. Porque já tinha a questão da encenação, de ter um propósito e tal. Então já era algo que a gente consideraria como teatro. Daí depois na aula passada, a gente falou sobre o teatro grego. Que daí a gente falou da tragédia da comédia, de como ele foi criado, de como ele evoluiu, que tinha a questão do coro, que tinha a questão de ser uma coisa bem crítica. Daí, na comédia, começou como algo para criticar a sociedade, mas depois isso foi perdendo espaço e virou só uma comédia que falava sobre relacionamento e tal, sobre esse tipo de coisa. Certo? Todo mundo lembra mais ou menos, né? Então, assim, a gente pode perceber que o teatro, até ali na Grécia, ele já mudou muito desde seu princípio. Que antes eram danças, encenações de caça e tal, que eram feitas para tentar conseguir mais comida, e começou a virar um instrumento de entretenimento, certo? Começou a ser algo um pouquinho mais próximo do que é hoje em dia. Então, beleza. Essa mudança do teatro entre os anos, ela é clara para todo mundo? Uhum. Beleza. Então, agora a gente vai falar do teatro romano, que ele vai ser o teatro que vai vir depois do teatro grego. Então, beleza. Tinha lá a Roma, belezinha, e tinha o Império Romano. O Império Romano, ele é um império que ele é expansionista. Ou seja, eles estavam sempre batalhando com os povos do lado, não exatamente do lado, para tentar expandir o território deles. Então, eles acabam associando muitas culturas nesse meio expansionista. Então, tipo, eles estavam direto em guerra, direto eles estavam tipo, expandindo ali a área deles. E uma das expansões que eles tiveram foi ali para baixo do rio, se não me engano, é Tigre, para baixo ou para cima, não me lembro. Ali naquela área, naquele meio entre a África e a Europa. É, e eles associaram como chama, os etruscos. E daí, assim, esse foi um dos primeiros povos que eles associaram, que eram os etruscos. Daí, desses etruscos, a gente já começa a ter o que a gente chamaria das primeiras manifestações de teatro romano, que eram algumas danças representativas acompanhadas de música. Daí, quase o mesmo esquema das sociedades antigas. Então, tinha muita questão do culto aos deuses, porque, assim, a sociedade romana, ela também é politeísta. Então, eles acreditavam em vários deuses. Tanto que, se você for procurar, muitos deuses da cultura grega ou romana, eles têm dois nomes, aparecem dois nomes. Então, se não me engano, Zeus é Júpiter, Afrodite é Vênus, porque, assim, eles são as representações dos mesmos deuses. Como é um império expansionista, eles vão pegando daqui, pegando de lá, acabou que chegava em algo parecido, só que com mais de um nome, certo? E daí, eles tinham essa questão das danças representativas e tal. Eles faziam algumas festas, alguns rituais religiosos. Seria algo mais rudimentar do que o que acontecia na Grécia, mas já era algo mais avançado, sabe? Não era uma coisa tão ritualística, ela já tinha um caráter mais cênico, mas ela também não tinha um caráter cênico tão forte, certo? Daí, beleza. Eles faziam, como chama, rituais religiosos, celebrações militares, como chama, encenações para templos. Então, era isso. E daí, essa cultura etrusca, ela ficou forte. Isso eu li bem por cima, então eu não vou saber dar muitos detalhes, porque eu procurei e não achei. Mas assim, lá para o século IV d.C., teve uma praga que ela assolou Roma. E daí, como a cultura dos etruscos tinha muito essa questão da encenação, junto com a religiosidade, junto com aquela questão antiga de acalmar as coisas, de tentar
ter uma sensação de controle, eles começaram a usar de danças e tal, dessas representações, mais ainda, para tentar acalmar essa praga e tal, e tentar controlar isso. Eu não sei se isso teve, como que chama? Efetividade e tal, porque eu não achei, eu só achei que teve esse fato, que foi uma praga que fez eles começarem a usar mais essas encenações dos etruscos. Daí, beleza. Só que assim, eu falei que eles iam assimilando coisas de cá, de lá e tal. E todas essas sociedades antigas, elas têm uma relação muito forte com a arte, com a estética e tal. E daí, beleza. É o Império Expansionista. Chegaram lá nos gregos e dominaram um pedaço ali da Grécia. Guerrearam e tal. Não sei se chegaram a dominar e tal, mas eles entraram em guerra com a Grécia e provavelmente tomaram algo. Porque, assim, eles começaram nessa invasão a ter contato com o teatro grego. Então eles acharam textos e tal, provavelmente de alguma maneira viram peças, tiveram esse contato com o teatro grego. E assim, eles ficaram fascinados com isso. Então toda essa cultura dos etruscos, dessas encenações aí, pegaram e jogaram no lixo. Então assim, acabou etruscos, tchau, falou, é nóis. E eles começaram a basicamente copiar o teatro grego. Porque eles achavam, eles ficaram fascinados quando viram aquilo e tal, tem um teor muito mais cênico do que religioso, do que ritualístico. Então, para eles era mais palpável. Então, beleza. Daí eles começaram a traduzir algumas peças gregas e tal, e até chegaram a escrever as próprias. Daí, em 240 a.C., a primeira peça traduzida do grego para o romano, ela foi apresentada durante os Jogos Romanos, que eram jogos, eu acredito que seriam basicamente os precursores das Olimpíadas ou algo assim. Então tinham provas de força, provavelmente provas de corrida, teatro e tal, essas coisas. E no meio teve essa encenação de uma peça de teatro. Eu não achei qual peça foi, mas teve a primeira encenação. E assim, quando eles traduziam essas peças ou começaram a escrever as primeiras peças, todas elas tinham o mesmo teor do teatro romano. Então, elas falavam normalmente sobre como os deuses eles eram poderosos, eles mandavam em todos e que se você fosse contra as ordens dos deuses, você teria um destino terrível. Ou falavam de como o destino era implacável e tal. Uma coisa interessante que eu achei depois da aula, que eu acho legal complementar, que lembra lá no teatro grego. No teatro grego eu tinha muito essa diferença dos temas da comédia e da tragédia. Porque, assim, eu li depois que as Dionísias, elas eram festas que elas falavam muito da nascimento e da morte. Então, as tragédias que sempre terminavam em coisas ruins e sempre tinham um caráter mais negativo e tal, e às vezes até reflexivo, elas tinham a ver com a morte. Já as comédias, elas falavam da vida, falavam da criação e do cotidiano. Então, isso é uma coisa que é legal a gente ter, essa dualidade. Porque as Dionísias, elas falavam dessas duas coisas, dialogavam dessas duas coisas, além de ser uma ode a Dionísio. Tá dando pra entender tudo, gente? Se precisarem que volte, só gritar ou falar qualquer coisa, tá bom? Daí, beleza. Então, a gente tá tendo essa cópia muito grande dos egípcios, dos romanos para os gregos e tal. E daí, em 235 a.C., tem um cara que tem um nome estranhíssimo, que é Cineu Névios. E ele é considerado um dos primeiros escritores romanos, porque assim, eles sempre copiavam as coisas. Então esse cara foi o cara que falou assim, não, eu vou escrever uma peça que vai ter uma qualidade grega, uma qualidade romana. Então, ele foi tipo um dos precursores do teatro romano. Porque assim, ele criou com qualidade, porque assim, eles podiam até fazer algumas peças, mas eram umas coisinhas bem mexerucas. Todo o site que você procurar, ele fala que ele foi quem fez a primeira peça romana de qualidade. Ele foi o pai do que eles chamam de teatro histórico. O que é o teatro histórico? Lembra que eu falei que a Roma era expansionista, então eles tinham muitas guerras, tinham provavelmente muitos heróis de guerra e tal, muitas histórias a ver com as guerras, e talvez essas histórias se relacionassem com deuses, muito provavelmente. Então,
esse teatro histórico, ele era um teatro que, em suma, ele falava sobre a história dos romanos. Então, ele falava sobre, como que chama? Atos com os deuses, falava sobre guerras, falava sobre, como que chama? Conquistas, falava sobre os heróis gregos, romanos. Eu estou sempre falando gregos, mas são romanos, desculpa. Falava sobre os heróis romanos e tal. Só que, assim, dentro disso, ele começou a traçar ali algumas críticas para a aristocracia romana, sabe? Começou a colocar algumas coisas com críticas mesmo. E daqui a pouco vocês já vão entender o porquê dessas críticas, que isso fica muito claro nas comédias. Essas críticas e tal. E assim, se por um lado a comédia grega ela era aceita por causa da democracia, então todo mundo tinha liberdade de expressão e tal, na Roma não era mais ou menos assim, não. Então, quando ele começou a traçar críticas, a galera falou: peraí, tô denegrindo a gente. Então, ele foi preso, exilado. Assim, não tem uma constatação exata disso. Mas o que eles acreditam que aconteceu é que o cara foi preso, exilado e depois morto. Pelos aristocratas e tal. Então, assim, o teatro naquela época, apesar de ter alguns dos temas gregos, assim, as críticas não eram tão bem aceitas, não. Porque, assim, se criticasse, seria mais ou menos igual a ditadura militar. Ou vai pra fora, ou morre. Ou ambos. Certo? Esse primeiro pedaço aí deu pra entender? Tudo certinho? Tem alguma dúvida, alguém? Então, beleza. Absurdo. Diga. Como que escreve o nome dele? O nome dele, eu vou soletrar porque é mais fácil, tá bom? Por favor. C-N-E-U. CN? Isso. Neu. Caraca. É realmente bem estranho. Daí, espaço Nevius. Daí, Nevius é como se fala. Beleza, valeu. Imagina. Então, daí, a gente teve esse cara aí. E assim, conforme eu fui procurando, eu não achei igual eu achei no teatro grego, tipo, uma storyline, tipo, primeiro veio esse estilo, depois esse, depois esse, depois esse, porque os estilos eles ramificam um pouquinho mais. Mas eu vou falar de todos que eu achei e tal, e tem alguns que dá pra gente encaixar nessa linha histórica. Então, assim, foram acontecendo as coisas e tal, teve esse cara que criou o teatro histórico, e daí o teatro grego começou a evoluir e tal, porque mais autores começaram a surgir, isso é óbvio, quando uma coisa bomba e tal, ela vai sempre evoluir. E daí, um dos gêneros que foi criado foram as Ateneias. Só para ver se eu não falei errado. Perdão, Atelanas. O que eram as Atelanas? Elas eram uma espécie de peça de um ato só, que antes lá nos gregos tinham vários atos, tanto que eles ficavam uma semana vendo peças direto e tal, e era um negócio gigantesco. E daí, elas sempre eram apresentadas com os mesmos personagens, e assim, tinha um caráter muito grosseiro e obsceno. Então, o Renan ele falou da comédia dell'arte na semana passada, então, ele perguntou onde que ela se encaixava. Essas atelanas, elas são os precursores da comédia dell'arte. Porque eles vão ser os primeiros a trabalhar com a questão do personagem tipo. Então, é assim, eu posso ter 200 peças, elas sempre vão ter os mesmos personagens. Certo? Então, e assim, nesses personagens, os que se destacavam... Calma que tem alguém que tá dando um eco, deixa eu... Eu vou botar todo mundo, só pra não ter eco, tá bom? Acho que já deu. Os 4 principais personagens... Não deu. Só um minuto. Não, por que tá dando eco? Acho que parou. Perdão. Então, a gente vai ter essas atelanas, que vão ser a precursora da comédia dell'arte, ou seja, elas eram peças que elas não tinham enredo definido, elas normalmente eram improvisadas. Então, tipo, tinha lá personagem X, Y, Z, e eles apresentavam alguma história ali, tá? Às vezes combinavam um enredozinho e tal, e só seguia, mas, tipo, não tinham falas de escritazinha, sabe? Igual a gente tem hoje um texto. Nesse caso não tinham e tal. E elas normalmente faziam sátiras
alguma coisa da região, a pessoas da região e tal, ou as situações. E daí, os 4 principais personagens que dessa, como chama, Atelana, eram, perdão, os 5 principais, eram o Papus, que ele era um velho estúpido e avarento, o Macus, que é um serviçal ridículo, ou o palhaço. Ele normalmente era o cara que fazia atrapalhada, sabe? Eu acredito que ele tenha evoluído mais ou menos para a figura de um bobo da corte no futuro. Daí a gente tem o Boco, que ele era um comilão com uma máscara de lábios grossos. Porque, assim, apesar de ser algo propriamente romano, a gente ainda vai ter a questão de. Como chama? De muitas coisas sendo puxadas da cultura dos gregos. Então, a gente vai ter a questão das máscaras muito vigente ainda. E assim, esses personagens, cada um tinha uma máscara bem específica. E sempre que você fosse representar eles, você tinha que ter essa máscara específica, porque ela dizia quem ele era. Então, beleza. A gente tem, então tem o Pacos, que é o velho estúpido, o Marcos, que é o serviçal ridículo, o Boco, que é o glutão, e uma das características principais dele é que a máscara dele sempre tinha lábios muito grossos, e o Dicenos seria um corcunda parasita. Então ele era o cara que chegava lá e se aproveitava dos outros e tal, mas apesar de ser um corcunda parasita, ele também tem a questão de ser meio palhaço, de ser um pouco bobo em algumas situações. Então, beleza. A gente teve essa Atelano e tal, que foi um dos estilos que ao começo ficou bem vigente e foi bem grande. E. Peraí, que eu tenho que subir aqui que eu tenho as minhas anotações disso, porque senão eu me perco falando. E daí. Beleza. Só que assim. É, a gente vai ter essa evolução e tal, esse crescimento do teatro conforme o tempo. E assim, ele começou ali na Roma no século 3 a.C. Mas no século 2 é quando tem aquele boom. Então, tipo, o teatro cresce, sabe? E daí, em muitos festivais, a gente vai ter peças gratuitas. Peças de entretenimento gratuitas, normalmente comédias, por causa daquela questão de, tipo, não pode criticar, que senão vai dar ruim pra você. Só que, assim, uma coisa que é muito diferente do teatro grego pro romano é que no teatro grego a gente tinha toda aquela script. Essa palavra, nem sei se essa palavra existe, mas toda uma scriptização da apresentação. Então, tipo, era isso, era isso. Eu vou falar oi, eu vou falar oi. Não vou falar tudo bem. Tinha tudo muito bem definido. Já na Roma, a gente vai ter a questão do gosto popular. Aí em 10 minutos vai acabar a chamada, daí eu acabo e começo de novo, tá bom? Eu já mando outro link pra vocês assim que acabar essa. Mas beleza, a gente tem a questão do gosto popular, que era assim, nesses festivais, quem escrevia as peças e tal, quem apresentava as peças, ganhava uma espécie de subsídio para eles conseguirem apresentar e tal, cuidar dos atores, ter pelo menos uma comida, né? Porque o ator precisa comer também. Só que daí, se o público não gostasse, além da peça não poder mais ser apresentada, que o organizador da peça, o escritor, ele tinha que devolver esse subsídio para o governo ou para quem desse para ele. E tinham casos em que a peça tinha que ser mudada e mudada às vezes até no meio, sabe? Eu não entendi exatamente como isso funcionava, mas tipo, se o público começasse a vaiar, a galera tinha que se virar e fazer eles se divertirem. O gosto popular ele era muito importante nessa época e é ele que vai fazer tudo girar. Como já tá acabando, a gente já vai entrar tipo, no outro tópico agora, eu vou cortar essa chamada, vou criar outro e já vou mandar pra vocês. Aí vocês entram de novo e a gente continua, tá bom? Tá bom. A gente falou um pouco de como o teatro romano, ele inicialmente começou sendo uma cópia do teatro grego, e ele foi se transformando, assim como a sociedade grega foi se transformando, até que a gente vai ter uma prevalência dos espetáculos de pão e circo. Então, primeiro, a gente tem que entender são os espetáculos de pão e circo e o que é o conceito do pão e circo. O conceito do pão e circo é o seguinte: se acredita desde muito tempo que se um povo está bem alimentado
e tá sendo entretido, eles não têm tempo nem motivação para contrapor um governo, para contrapor o seu, como chama? Para contrapor o seu chefe. Então, o que muitas vezes chefes, governos fazem com as pessoas ou com quem está abaixo? Eles dão, de alguma maneira, comida e entretenimento para que as pessoas fiquem mansas, fiquem mais maleáveis e sejam manipuladas de maneira mais fácil e fiquem mais dóceis a eles. Isso acontece até os dias de hoje e tal, mas naquela época era bem forte, porque assim, eu tinha que lembrar sempre que a arte e o teatro, eles estão sempre ligados à sociedade em que a gente está. Então, eles tinham uma sociedade que era expansionista, que tinha muita questão de guerra, que que é muito expansionista e tinha muita questão das guerras. Então, questão das guerras e de assimilar outras culturas. Então, assim, para não terem revoluções e além de ter que tomar conta dessas guerras, eles terem que cuidar ainda de um povo bravo, eles começaram a entender que se o povo tivesse gostando do que a arte produzia, seria mais fácil de manipular eles, tal como diz a dinâmica do pão e circo. Então, não sei se vocês lembram, mas no outro pedaço da aula, eu falei que, diferente do teatro grego, o teatro romano ele tinha muito a questão do gosto popular. Porque, assim, lá no... Como chama? Você não tinha uma autonomia tão grande dos autores de fazerem o que eles queriam como eles queriam. Então, assim, era o público que julgava se aquilo era bom ou não. Então, tipo, se aquilo não fosse bom, não poderia ser representado. Ou, às vezes, poderia ter que ser mudado ali no meio, ou ser mudado para uma próxima apresentação. Então, não é uma coisa tal como o autor escreveu. E, assim, eles começaram a ver que essa sociedade que ela envolve em guerras e tal, em que as pessoas gostavam de uma coisa mais visceral, mais real, mais sangrenta. Então, se criou o Coliseu. E junto com esse Coliseu, a gente tinha alguns jogos. E não se criou o Coliseu justamente para isso, mas se popularizou o Coliseu. E nesse Coliseu, os atores que lá na Grécia eram figuras nobres e tal, e escolhidas pela aristocracia para representar certas peças, agora vai ter uma total marginalização do ator. Visto que, como eles criam coisas reais, então, por exemplo, se um personagem de uma peça tivesse que morrer, ele realmente era morto, de verdade. Não era só uma encenação. Então, isso é bem importante para a gente entender como o teatro vai se fixar nesse final. O teatro ele passa a perder qualquer caráter de crítico ou social, ele ganha um caráter meramente, quer dizer, algo que se entendia, meramente de entretenimento. Porque, assim, ele tinha um papel social em manipular as pessoas, mas não um papel de criticar. Então, a gente vai ter essa marginalização do teatro e do ator, em que os atores eles vão ser escravos ou ex-escravos. Bom, gente, pra mostrar eu tive que dar uma cortadinha no vídeo. Mas voltando. Então, agora a gente falou dessa questão do pão e circo e da marginalização do ator. Daí, como o teatro ele assumiu um papel meramente eu sempre perco essa palavra, meramente de entreter, de entretenimento, então a gente vai ter uma preferência por peças ou expressões teatrais mais simples. Então, os estilos que vão mais se popularizar, eles são as pantomimas e os mimos. Então, vamos primeiro falar sobre os mimos. Mimos vai vir da palavra mímicos ou mímica. Eu não sei qual é a tradução, mas vem da palavra mímica. Então, quando a gente pensa em mímica, a gente já pressupõe que vai ser algo que não vai ter fala e que tudo vai ser feito
tentando imitar algo. E tentando imitar o estereótipo do mímico. É, e as pantomimas, elas são bem parecidas chama, com as mímicas. Porque, assim, elas também são uma representação teatral que é através de mímica. A questão é que, assim, essas peças que elas tinham esse cunho mais agressivo, mais real, elas também têm muito uma questão de um linguajar rude e uma coisa bem moral. Então, assim, muitas vezes as peças e tal, elas eram improvisadas e, assim, os temas, eles eram escrachados, então podia acontecer de tudo mesmo. E, assim, a moral não era levada em questão, então podia acontecer literalmente tudo, porque eram escravos do Império Romano, então para eles não fazia diferença. E é isso. Então sobre os mimos e a pantomima, é isso. Então, assim, além disso, quando a gente lembra do Coliseu, a primeira coisa que vem à cabeça são aquelas corridas de cavalo, homens brigando com leões, brigas de gladiadores. Então, assim, entre essas brigas e tal, essas lutas, essas provas, normalmente se tinha, então, algumas peças de teatro, que são essas apresentações que eu falei, que são as pantomimas, os mimos. E daí, a gente vai ter também a questão de, tipo, algumas apresentações de acrobacias e tal, que elas vão entrar nesse caráter do cênico, que aconteciam entre como chama? Aconteciam entre essas lutas de gladiadores. Então, assim, é importante lembrar que nessa época eram espetáculos muito realistas, muito brutais e feitos por escravos. Essa parte dos escravos é bem importante quando a gente vai entender o fim do teatro. Ela vai, isso vai, a gente vai retomar isso. Então, assim, eram peças super simples que tinham a ver questões de brutalidade e tal. E assim se. Como chama? E assim vai se configurar esse teatro do pão e circo. Daí, normalmente eram peças, essas pantomimas ou mimos eram cômicas e tal, não tinha muito a questão da tragédia, porque a comédia ela é mais simples de ser aceita pelo povo. Então, como eles buscavam a questão da simplicidade, porque, ó, beleza, a comédia ela tratava bem o público, então ela era um entretenimento. E daí, isso e somado a refeições que eles serviam nesses coliseus, que eram de pães e cereais, então o povo já estava com o pão, que era a comida, e com o circo, que era a apresentação. Então, ele não teria motivação nem tempo para tentar, como chama, se rebelir ou algo do gênero. Daí, então, a gente vai tendo essa questão pela brutalidade e tal. E as tragédias, elas vão ficar por conta de, assim, algumas pequenas tragédias sendo recitadas em alguns recintos fechados e tal. A tragédia ela não era muito bem vista, porque. Chama. Porque ela era algo mais difícil no quesito de. Tanto de se executar quanto de se entender. E o gosto popular era por algo mais simples. Daí, além de todo esse teatro, a gente vai ter, desde já, algumas. Qual o nome? Algumas. Não é intervenções. Algumas aparições de pequenas trupezinhas e tal, com coisas também escrachadas e cômicas, mas vai ser um teatro mais underground, sabe? Que vai ficar lá por baixo dos panos, vai acontecer em algumas pracinhas com palquinhos improvisados e tal. E vai ser algo que não eles vão tentar fugir da lei com isso, porque a lei não permitiria o que eles fazem. E assim, esse é o teatro que, por baixo dos panos, vai continuar existindo depois da sessão do cristianismo. Que assim, isso vai me levar até como que chama? Até o final do teatro. Porque assim, o teatro ele vai deixar de existir por um tempo, depois ele vai ressurgir. Que assim, o, o cristianismo ele vai começar a vigorar
depois que Roma é invadida e tomada pelos cristãos, a Roma ocidental. Então, o teatro ocidental, que era o teatro mais forte, o teatro que mais vai dar, chama embasamento pra gente, não embasamento, que mais vai trazer coisas pra gente hoje em dia, ele vai ruir. Porque, assim, a Roma, eles tinham muita questão do expansionismo. Então, muitas vezes, eles tentaram expandir para lugares onde o cristianismo vigorava. E, assim, conseguindo ou não, eles acabavam tendo escravos. Então, muitos escravos acabaram virando atores e, por sua vez, morrendo nessas arenas. Então, quando o cristianismo vigorou, assim, o ator já era uma figura marginalizada. Então, agora era mais ainda. Porque, assim, eles viam o teatro como uma coisa vil e medonha, então eles simplesmente proibiram o teatro. Então, as expressões de arte ocidentais, elas meio que pararam de acontecer por muito tempo até voltarem do teatro medieval, salvo algumas trupes que conseguiram passar despercebidas pelo governo e tal, e se apresentar, mas isso é uma coisa assim, bem por baixo dos panos e tal, então a gente não conta exatamente isso, apesar de acontecer. E daí, é isso. Então, chama-se os espetáculos de pão e circo e tal, e eles vão acontecer até o cristianismo vigorar e acabar com qualquer manifestação teatral até o ressurgimento do teatro mais pra frente, que é o que vai ser explicado na próxima aula. Então, foi isso, gente. Isso foi o... Como chama? Isso foi o teatro romano. E assim, eu vou agora repassar os exercícios para vocês. Como eu tive muitos problemas de gravar esse vídeo semana passada, então ele provavelmente vai estar junto com o da próxima aula, vocês têm até semana que vem para fazer os exercícios tranquilamente. Eu só vou mandar os exercícios no grupo agora, junto com a aula. Então os exercícios vão ser assim. Eu quero que vocês descrevam para mim, pode ser em um áudio ou escrito, da maneira como vocês preferirem, o que vocês entenderam da política de pão e circo. E para vocês falarem o que pode ser, o que diz pode se refletir na cidade de hoje em dia. Se hoje em dia a gente ainda encontra a política do pão e circo, seja na questão de trabalho mesmo, seja na questão da própria arte, pensem em como essa política de pão e circo pode se aplicar. E a segunda questão é para vocês escolherem um dos arquétipos da Telana e gravar um vídeo de uma cena com um personagem baseado nas características desses arquétipos. Então, eu vou falar quais são os 4 arquétipos de novo aqui, porque eu não lembro exatamente o que eu falei na primeira parte. Então, caso eu tenha passado, vou relembrar. A gente vai ter o Pocus. O Pocus, ele vai ser um velho estúpido e avarento. Então, quem não sabe, avarento é como que chama? É uma pessoa que está sempre atrás de riqueza. Então, assim, ele não seria um personagem que não mede esforços nem moral para conseguir as coisas, ou dinheiro. A gente vai ter o Macus, que ele é o serviçal ridículo, o palhaço. Ele é a figura do tolo. Então ele é a figura boba, sabe? Que faz atrapalhadas, aquele serviçal que tá sempre sendo desajeitado. É o palhaço. É o palhaço e tal. É aquilo que eu acredito que evolua para depois o bobo da corte. A gente vai ter o Buco, que ele vai ser o glutão. O que é glutão? Glutão é o comilão. Ele vai ser o comilão desajeitado. Vai ser aquele personagem que só come e assim vai se entupindo, se esganando, e daí às vezes vai ter a questão de, como que chama? Dele também ser desastrado e tal. E assim, todas as, como que chama? Todos os arquétipos tinham uma máscara específica. E a do glutão, uma das coisas que é desse buco, uma das coisas que é sempre destacada é que ele sempre tem lábios grossos, para dar a entender de que cabia muita comida. E a gente vai ter o Docenos, que ele é o corcunda parasita. Então, ele é a pessoa que, como chama? Corcunda parasita confuso. Então, ele vai ser o cara que, assim, sempre vai estar nos lugares, ele tem a questão do corcunda, que é uma questão corporal, e ele sempre vai ser quem vai estar parasitando. Então, ele tá, onde ele tá tirando não sei se eu digo recurso, ele tá dentro de uma família. Ele tá ali para consumir a comida, para gastar o dinheiro, para tomar o tempo das pessoas e tal. Então são esses 4 tipos: o Papus, Macus, Buco e o Dozenos.
Qualquer pergunta que vocês tiverem, falem comigo. Muito obrigada. E lembre-se que fazer esse exercício é muito importante, que eles vão valer nota depois e tal. E mesmo quem não mandou das semanas anteriores, que me mande dessa, por favor.